Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra da infância e adolescência, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também pela Associação Médica Brasileira, e diretor da Vida Mental, Serviços Médicos e Cursos. Estou aqui hoje para uma mini aula sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, mini aula, como avaliar efetivamente TDAH, como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência. Então, como avaliar efetivamente TDAH? Há uma crítica constante, tanto de profissionais de saúde, como também da mídia leiga e até especializada, que ora dizendo que tem muitos casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou que não estão sendo reconhecidos, ou que estão sendo inadequadamente tratados. Algumas vezes a crítica é diferente, que há um exagero nos diagnósticos e tratamentos, que o consumo das medicações da área aumentaram, que os consultórios de psicologia da infância e adolescência aumentaram muito, porque criou-se essa doença. Então, primeiro, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, óbvio que é um adoecimento, óbvio que é um transtorno mental, tanto é que está classificado pela Organização Mundial de Saúde. Em estando classificado pela Organização Mundial de Saúde, é a partir do preenchimento desses critérios diagnósticos de maneira adequada, técnica, responsável, em mais de um atendimento, óbvio que chega-se a uma condição que é doentia e que precisa de tratamento. E agora, como avaliar efetivamente TDAH? A grande importância é profissionais da saúde não absorverem diagnóstico pré-estabelecido como diagnóstico verdadeiro. Óbvio, muitos pais e professores tomam da internet um questionário de revista leiga em que tem respostas sim e não sobre o dia a dia da criança ou adolescente, e aquilo dali aponta para um diagnóstico de TDAH, enquanto que o diagnóstico é muito além de preenchimento de questionário, levando em consideração vários ambientes, uma dinâmica ampla, mais de um encontro com o paciente, entrevistas com seus familiares e pessoas do relacionamento, como professores e amigos, enfim. Em primeiro lugar, é importante compreender que pensa-se em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade quando há sintomas deste adoecimento, antes de pensar neste como sendo uma condição clínica pronta, é necessário anteriormente excluir outras coisas. Por exemplo, já teve avaliação de criança com hipertireoidismo que apresentava sintomas correspondentes ao adoecimento mental TDAH, mas que, em tendo diagnóstico laboratorial de hipertireoidismo e o tratamento, esses sintomas de TDAH desapareceram. Ou seja, tinha sintomas de TDAH, mas não era TDAH. Era uma doença clínica que é tratada, os sintomas resolveram. Além de pensar em doenças clínicas, temos também que pensar em medicamentos e drogas. Já teve caso de adolescente ser levado pelo familiar que tinha sintomas claros de desatenção, correspondentes aos itens de um questionário de internet, mas que na verdade, quando foi avaliado, esse adolescente estava usando cocaína, cujo uso de cocaína, inclusive desconhecido pelo familiar, levou como consequência sintomas correspondentes a transtorno de déficit de hiperatividade, mas que, quando tratado adequadamente e alguns meses depois de não usar mais cocaína, provado por exame laboratorial e do cabelo, esses sintomas de hiperatividade desapareceram. Portanto, também é obrigatório, diante de um diagnóstico pronto de déficit de atenção e hiperatividade, avaliar possível uso de medicamentos e de drogas que possam repercutir com esses sintomas e falsear a condição do déficit de atenção e hiperatividade. Um outro raciocínio são condições contextuais. Ocorrências também da família ter certeza
que, em função das queixas escolares, aquela criança está apresentando déficit de atenção e hiperatividade, enquanto que havia uma clara dissonância, um tácito desequilíbrio entre o modo de aprender daquele aluno com a metodologia aplicada naquela escola. No caso, lembre de que era uma escola bilíngue para uma criança, um adolescente que tinha grande dificuldade de aprendizado do português. Então, dessa maneira, não havia uma calibragem entre perfil do aluno e perfil da escola, o que acontece muitas vezes e que é pouco valorizado, tanto por um lado como pelo outro. E a partir daí faz-se o diagnóstico, enquanto que a condição era desadaptativa do ambiente de estudo. Também buscar o máximo de informações em ambientes. É muito comum em alguns ambientes, digamos, de maior tolerância, casa da avó, casa do padrinho, ter comportamentos correspondentes a TDAH, e em ambientes mais rígidos, de maior controle, como na escola, esses sintomas não sustentarem. Portanto, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição que deve ser avaliado numa perspectiva de depois de ter excluídas outras condições, tanto de doença física, como do uso de drogas e remédios também, como também do ambiente. E uma boa discussão para um possível diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade depende de mais de uma avaliação médica, depende mais de uma avaliação psicológica, até para facilitar depois a discussão entre estes profissionais e outros que possam contribuir. Então, nós compreendemos o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na perspectiva de mais de um profissional. No mínimo, o médico, mais o psicólogo, mais o pedagogo. É dessa interação, que deve incluir também os professores e os familiares, que vai se obter o maior êxito quando os sintomas de TDAH, de fato, correspondiam ao adoecimento TDAH, cujo tratamento medicamentoso, muito avaliado de maneira pejorativa por várias pessoas que são profissionais, ele é muito necessário. E para aquelas pessoas que do medicamento clássico, por exemplo, a Ritalina, que é o metilfenidato, não são adaptados, é possível colocar outras medicações do grupo dos antidepressivos. E como parte, então, essa discussão, esta exposição sobre cuidados para se falar em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela faz parte, então, de uma mini aula demonstrativa e que nós convidamos para realizarem a pós-graduação em neurociências da infância e adolescência conosco. Ela está proposta para profissionais tanto da saúde como da educação que atuam com crianças e adolescentes nesse vasto mercado de trabalho, infelizmente ainda com poucas pessoas adequadamente capacitadas. Os nossos professores, pedagogos, psicólogos, médicos e vários outros, eles todos atuam, tanto no mercado de trabalho, ou seja, clínicas, escolas, consultórios, como também ministram aulas. Dessa maneira, você, nosso pós-graduando e depois pós-graduado, vai ter acesso às informações científicas da fronteira, os mais novos conhecimentos dos periódicos da saúde nessa temática serão trazidos à luz da prática clínica e educacional do dia a dia. Com mensalidade de valor justo e tanto aqui nesse link do slide, como também aqui abaixo do seu vídeo, nós temos informações complementares sobre a parte pedagógica, administrativa, dos contatos e outras perspectivas de esclarecimento, como, por exemplo, o nosso programa de informação sobre descontos, tanto para ex-alunos como também para empresas e instituições conveniadas. Portanto, vocês podem aqui fazer o contato no 0800 da pós-graduação Unip. Nós da equipe Vida Mental estamos muito entusiasmados em facilitar, esclarecer, colaborar e acolhê-los todos interessados nessa pós-graduação. Portanto, anuncio aqui também os nossos contatos diretos.
você pode contactar diretamente comigo por e-mail lobo@vidamental.com.br. Como coordenador, terei um grande prazer em recebê-lo, de esclarecer todas as suas dúvidas, e também pelo celular e WhatsApp 996228835. E mais, toda uma equipe muito empenhada em atendê-lo da melhor maneira possível poderá tirar as suas dúvidas de qualquer natureza, tanto pelo e-mail cursos@vidamental.com.br, como também por WhatsApp. Vamos fazer a pós-graduação em Neurociência da Infância e Adolescência com a nossa equipe maravilhosa de professores? Vamos? Aguardamos vocês tanto nas aulas online, já que é um curso misto, online, mais presencial, e nos encontros presenciais lá na Unip. Até lá e um forte abraço! Vamos aprender!